Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, o juízo final. Você lembra que no estudo anterior, estudamos sobre o santuário e percebemos que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e após 40 dias ele subiu aos céus. Assim que Jesus subiu aos céus, ele entrou no lugar santo do santuário celestial. Mas, de acordo com uma data profética, baseado em Daniel 8, verso 14, Jesus passou do santo para o santíssimo e agora, nesse momento, Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós. Esta afirmação está em Hebreus 9, versículo 24. Ele comparece diante de Deus para interceder em nosso favor. Agora, o que ele está fazendo exatamente agora? Agora Jesus está fazendo o trabalho já de juízo. Ou seja, o juízo final já começou. E ele é dividido em 3 fases. Sabe, algumas igrejas falam sobre o juízo. Algumas músicas populares e até música sertaneja também falam sobre o juízo. E existe uma reza que fala também sobre o juízo. Você deve conhecer, eu vou rezar um pouquinho para você, tá legal? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, conhece? Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu vou parar por aí. A reza continua, mas eu paro por aqui. Você conhece essa reza, não conhece? Pois é, ela diz que Jesus está à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Até aí está tudo bem. O problema é que a reza, as músicas e muitas igrejas não explicam como será o juízo. E é justamente esta explicação que teremos agora na Palavra de Deus, na Bíblia. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que eu gostaria de chamar a sua atenção e destacar nesse versículo é que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos, ricos e pobres, reis, governadores, presidentes, ministros, todos. Pessoas brancas, pessoas negras, homens, mulheres, pessoas de todos os níveis da sociedade, de todos os tipos, de todas as posições, todos comparecerão naquele dia diante do tribunal de Cristo. Ou seja, no juízo final, nenhuma alma escapará. Todos nós passaremos em revista diante de Deus. E mais, nesse juízo final, não dá para praticar suborno, ou seja, se alguma pessoa extremamente rica, na hora do julgamento, vai perder a sua salvação e de repente ela resolve fazer ali uma barganha com Jesus e falar: Senhor, que tal um cheque aí especial para o Senhor quebrar o meu galho? Sabe, isso não existe. No juízo de Deus, a justiça e o amor e também a misericórdia triunfam. Tudo bem que na esfera humana, na esfera humana, como nós somos pecaminosos, cheios de defeitos, pode até acontecer algum tipo aí de suborno, mas a verdade é que no juízo de Deus, Deus é perfeito em tudo que faz. E se você deseja a salvação, é preciso se preparar a partir de agora. E deve saber que perante Deus não há nenhuma injustiça. Ou seja, ninguém será salvo injustamente e ninguém se perderá injustamente. A palavra de Deus diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. E a pergunta é: o que é que Deus vai julgar? Exatamente o que será julgado por Deus? Me acompanhe nesse pensamento. O que é que Deus vai julgar nesse momento envolvendo todas as pessoas, todos os seres humanos? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Repetindo para você, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Está bem aqui, Capítulo 12. Vamos ler somente o verso 14.
O 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Percebeu? Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vem aqui, chega mais perto. Aqui diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras. Pode se aproximar mais, bem mais perto. Ó, Deus vai trazer a juízo todas as obras. E a palavra de Deus diz, até as que estão escondidas. Diz aí, quais são as obras que nós costumamos esconder? Escondemos as boas obras ou as más obras? Com certeza, as que nós mais escondemos são as más obras. E aí, você já cometeu algum pecado e escondeu? Existe algum pecado escondido na sua vida? Que o pastor não sabe, que a liderança da sua igreja não sabe, e que a sua família não sabe, e que o seu marido não sabe, ou a sua esposa também não sabe? Alguma coisa que você fez que você escondeu, deixou escondido ali? Sabe quem fez isso no passado? Foi o rei Davi. O rei Davi praticou um adultério, depois mentiu, depois mandou matar o marido daquela mulher e escondeu esse pecado. Escondeu durante muito tempo, até que um dia o profeta Natan veio visitá-lo. E ao visitá-lo, o profeta Natan lhe contou uma história e depois revelou a Davi que o pecado que ele havia escondido não estava bem escondido assim. E aí se cumpre o texto de Jesus que diz, não há nada encoberto que não seja descoberto, não há nada oculto que não seja revelado. E o profeta Natan olhou nos olhos do rei Davi e disse, Davi, tu és o homem que cometeu este pecado. E aí Davi caiu de joelhos, arrependido, confessou seus pecados a Deus e pediu perdão. E esse momento em que ele se arrependeu está no Salmo 51, quando Davi diz, Deus, dá-me um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O juízo final envolve a todos e Deus vai julgar todas as obras, até mesmo aqueles pecados escondidos. Hoje você saberá como agir, o que fazer para na hora do juízo receber a absolvição, o perdão, a salvação. Então vamos analisar juntos todos esses detalhes. O que fazer, como agir diante do juízo, tá legal? Então vamos abrir a Bíblia e vamos saber detalhes do juízo e saber como devemos agir. Me acompanhe, por favor. Me acompanhe aqui. Aqui está. Aqui diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras. Pense um pouquinho. Desde que você nasceu até agora, quantas palavras já falou? Quantos passos já deu? Quantos pecados você já praticou? Quantas coisas boas você já fez? O que se passou na sua vida desde o seu nascimento até agora? Se o juízo final terminasse hoje para você, você estaria salvo ou perdido? Você estaria com a salvação garantida? O que você acha? Pense aí. É o seguinte, se você está em dúvida, se alguma coisa te preocupa, então calma. Nós vamos agora analisar estes detalhes do juízo final. Primeiramente, quem é quem no juízo final? Quem é quem? Quem é o juiz? Quem é o advogado de defesa? Quem é o advogado de acusação? Quem são as testemunhas? E quem são os réus? E qual é a lei usada por Deus como norma no juízo final? Vamos saber quem é quem? Isso está tudo na Bíblia. E eu convido você para me acompanhar nessas leituras e saber então o diagrama do juízo. Quem é quem no juízo final? Para você entender muito bem isso, é preciso saber que o juízo está dividido em 3 fases. A primeira fase está em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Está aqui, ó. A primeira fase do juízo diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Percebeu? Nesse versículo, ou nesses 2 versículos, encontramos, chegou a hora do juízo. Então aqui temos a primeira fase do juízo, que é o juízo atual, presente, que acontece agora. A segunda fase do juízo
está aqui no Apocalipse capítulo 20 e no versículo 4. Aqui diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui nós temos uma outra fase do juízo que ocorrerá durante os 1000 anos. E a terceira e última fase do juízo aparece aqui em São Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, versículo 31 até o 34 e depois o verso 41. Observe, Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. E agora o verso 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Entendeu? Aqui nós temos a descrição do juízo final, as suas 3 fases. A primeira está acontecendo agora. A segunda ocorrerá durante os 1000 anos. E a terceira acontecerá depois dos 1000 anos. É bom que você entenda que o milênio é um período de tempo que está entre a volta de Jesus e a descida da cidade santa. Essa descrição aparece em Apocalipse capítulo 20. Quando Jesus voltar, então começa a contagem dos 1000 anos. E quando descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém, então estará terminando os 1000 anos. Então agora, antes do milênio, acontece a primeira fase do juízo. Durante o milênio acontecerá a segunda fase e após o milênio, a terceira fase. Me acompanhe agora e vamos analisar alguns detalhes das 3 fases e saberemos ainda quem é quem no juízo final. Quem é o juiz, quem é o advogado e assim por diante. Tá bem? Por favor, vem comigo aqui para nós analisarmos. Primeiramente, as 3 fases do juízo. Nós já sabemos que Deus vai julgar todas as obras. A primeira fase, vamos chamá-la de investigação. Juízo de investigação, aquela fase investigativa. A segunda fase vamos chamar de juízo de comprovação. E a terceira chamaremos de juízo de execução. Deu para você decorar? Vamos de novo. Investigação, comprovação e execução. São as 3 fases. Lembrando que a fase de investigação está acontecendo agora. E que a fase de comprovação ocorrerá durante os 1000 anos. E a terceira de execução ocorrerá após os 1000 anos. A pergunta: quem é quem no juízo final? Eu tenho aqui o diagrama do juízo final. Primeiro, o juiz, na primeira fase, agora, é Deus. Está escrito em Salmo 50, versículo 6. Ali diz que Deus é o juiz. Na segunda fase, durante o milênio, o juiz já não é Deus. Quer dizer, Deus estará ali atuando também, mas, além de Deus, os justos, os salvos, durante o milênio lá no céu, atuarão como juízes. Está aqui em Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, que diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, na segunda fase, os justos serão juízes. Conforme diz Apocalipse 20, verso 4, quando diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então Deus dará autoridade de julgar a um grupo de pessoas. E essas pessoas são os justos, que foram salvos e que estarão no céu durante o milênio. Na terceira fase do juízo, quem é o juiz? O juiz será Jesus Cristo. Conforme diz João 5, versículo 22 e também 27. Ali diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, repetindo, na primeira fase Deus é o juiz, na segunda fase os justos atuarão como juízes e na terceira Jesus é o juiz.
Agora, quem é o advogado de defesa na primeira fase? 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos, o versículo diz assim, ó, filhinhos, estas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Que bênção, né? Então Jesus é o nosso advogado de defesa. Hoje, na primeira fase. Entendeu? Deus é o juiz e Jesus é o advogado na primeira fase. E na segunda fase, quem será o advogado? Na segunda fase, lembre-se, durante o milênio, não haverá advogado de defesa. E na terceira fase, após o milênio, também não haverá. Ou seja, nós só temos advogado para nos defender agora, na primeira fase. Quem é o advogado de acusação, o acusador, na primeira fase do juízo? Na primeira fase do juízo, o advogado de acusação é Satanás. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 10. Eu vou ler esse texto para você. Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim, o 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Portanto, o acusador é Satanás. Na segunda fase, onde estará o acusador? Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3, dizem, ali os versículos dizem o seguinte, que o acusador, durante a segunda fase, ele estará preso. Vai descer do céu um anjo que tem a chave do abismo e vai prender Satanás por 1000 anos. Então, na segunda fase, o acusador estará preso. E na terceira fase, Satanás volta para acusar por um pouquinho de tempo. É o que diz o versículo 3 de Apocalipse 20. Aqui diz, claramente, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, depois do milênio, na terceira fase, Satanás volta como acusador, mas por pouquinho tempo. Agora, quem são as testemunhas? As testemunhas do juízo final são os anjos. Apocalipse 5, versículo 11. Os anjos. Na primeira, na segunda e na terceira fase. Os anjos são as testemunhas. E quem são os réus? Claro que os réus são todos nós, não há dúvida. Mas, na primeira fase do juízo, os que estão sendo investigados, julgados nesse processo investigativo, são os cristãos, os justos, os filhos de Deus. Conforme diz aqui 1 Pedro 4,17. Está aqui, ó. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, ou seja, pela igreja, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, percebeu? O juízo começa pela casa de Deus, pela igreja, pelos cristãos, por aqueles que servem a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Então, hoje, os cristãos estão sendo julgados. Na segunda fase do juízo, durante o milênio, os ímpios serão julgados. Na verdade, na segunda fase do juízo, o julgamento é só de comprovação. E na terceira fase do juízo, todos ouvirão de Cristo a sentença final. Os justos ouvirão de Cristo, vinde benditos de meu Pai. E os ímpios ouvirão de Cristo, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E por último, a lei. Qual é a lei usada por Deus como norma para o juízo? Tiago, capítulo 2, de 10 a 13, diz que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei usada por Deus como norma para o juízo. Se os 10 mandamentos são usados por Deus como norma para o juízo, eu pergunto, o que dizer daqueles que não aceitam a lei, que não aceitam os 10 mandamentos? Como será o julgamento deles? Por isso, é importante entender não somente o diagrama do juízo, mas também a vida de obediência que Deus espera de nós.
Então, fechando este estudo, esse pensamento, entenda o seguinte. Na primeira fase do juízo, Deus é o juiz. Na segunda fase, os justos. E na terceira fase, Jesus. Na primeira fase, Jesus é o advogado. Na segunda e na terceira, não haverá advogado de defesa. É o acusador. Na primeira fase, o diabo é o acusador. Na segunda fase, ele estará preso. E na terceira, ele volta como acusador. As testemunhas são os anjos nas três fases. Os réus. Hoje, os justos estão sendo julgados. Na segunda fase, os ímpios. E na terceira, todos. A lei usada como norma para o juízo são os 10 mandamentos nas três fases. Eu gostaria de fechar o estudo chamando a sua atenção para o seguinte ponto. Hoje, Cristo é o meu e o seu advogado, mas um dia ele será o nosso juiz. Então aproveite agora, já que Jesus está diante do Pai intercedendo por mim e por você. Aproveite esta oportunidade para se ajoelhar e clamar a misericórdia de Deus, para confessar os seus pecados, para pedir perdão pelos pecados passados, pelos pecados presentes e também por aqueles que você escondeu em algum momento. Confesse a Deus. Se você não lembrar algum pecado, peça perdão por aqueles que você não lembra e a misericórdia de Deus estará sobre você. E tenha certeza absoluta, quando chegar o momento final da história, se você for fiel, confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão a Deus e abandoná-los e andar em comunhão com Jesus, com certeza você será vencedor e vitorioso. Eu creio nisso e por isso eu convido você agora, já que tomou essa decisão, a orar comigo. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor Jesus é o nosso advogado, porque Jesus intercede por nós. Muito obrigado por sabermos também que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando chegar o momento da decisão final da nossa vida, que nós possamos estar preparados. Eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quando penso em minhas faltas e fracassos, e quantas vezes, meu Deus, decepcionei, eu me sinto incapaz e envergonhado. Não mereço ter jamais o seu perdão. Mas Jesus deixou o seu trono lá no céu, morreu na cruz e assim me libertou. Remido fui pelo sangue de Cristo, remido fui por seu imenso amor. Nas garras do pecado, Jesus me libertou. Remido fui, remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui por seu imenso amor. Um escravo fui nas garras